A medicina do sono não é mais coadjuvante, ela é protagonista da saúde. Então, como é que olhamos para o futuro da medicina do sono? A saúde começa quando a gente apaga a luz? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sleepcast. Eu sou Sérgio Brasil Tufik e hoje estou aqui com dois convidados muito especiais. Primeiro, aqui à esquerda, o professor Sérgio Tufik, uma certa coincidência de nome, fundador do Instituto do Sono, presidente da AFIP e professor titular do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. E aqui a doutora Mônica Andersen, também professora titular do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da AFIP. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com a gente hoje. Então, para a gente começar, queria fazer uma pergunta. O que mudou na medicina do sono nesses últimos 30, 40 anos? Eu diria nos 50 anos, né? 50 anos atrás, eu diria... Não existia sono. Ninguém nas faculdades, ninguém em nenhuma universidade falava de sono. E quando eu comecei a trabalhar com sono, eu até me espantei. Porque se tem alguma coisa que se deviam falar, que devia acontecer, era de sono. A gente gasta na nossa vida 1/3 da nossa vida, no mínimo, dormindo. Alguns, meia vida, né? Assim, alguns dormem demais. Mas é engraçado que não tinha. Ninguém sabia de sono, não tinha disciplina, não tinha departamento. Falei, como que uma coisa tão importante não existe? Porque não tinha como estudar sono. Esse é o grande problema. Como é que você ia estudar o sono de uma pessoa? Quando ela está acordada, ela pode dizer, tenho dor aqui, tenho dor lá, me sinto mal, tenho tontura. Mas dormindo, ela não sabe, porque ela está dormindo, não é? Então, grande acontecimento que teve na medicina do sono foi o aparecimento da polissonografia, do exame de sono. Isso mudou completamente no mundo, e aí sim começou a aparecer grupos, começaram a aparecer disciplinas, começou a aparecer departamentos, e aí sim começou a existir o sono, e que é fundamental, né, na vida da gente. Então isso foi um grande acontecimento, e que mudou completamente o panorama desse tipo de estudo em toda a universidade, em todo o mundo. Doutora Mônica, como é que está hoje em dia o ensino de sono nas escolas? Eu sei que está na frente de uma das principais escolas e universidades do país. Eu diria que, infelizmente, é incipiente o conhecimento em sono nas escolas, nas universidades. Nesses 25 anos, eu não tenho 50, mas eu tenho os 25 anos dentro de aulas de ensino, a gente observa que nem os professores ainda sabem a importância do sono, e as crianças e os adolescentes pagam preço por isso, porque a agenda da rotina, da dinâmica familiar hoje se estende muito mais do que no passado. Se a gente pensar 2 décadas atrás, o sol se punha e acabavam as atividades, seja a escola, seja uma natação, um judô, a criança ia para casa nesse horário. Depois desses últimos 20 anos, né, com a entrada da internet, de mais exploração do período de acordado, que é durante a fase clara, a gente diminuiu o tempo de sono. Então, os profissionais, sejam de ensino, dentro da área de educação, precisavam ser mais alertas da importância do sono. Se a gente pegar uma fase peculiar, por exemplo, a adolescência, a gente tem uma mudança da fase desses jovens. Eles vão dormir mais tarde e vão acordar mais tarde. Então, a escola também tem que saber que não é preguiça, é simplesmente uma mudança na fase desses jovens. Então, a gente tem que preparar a nossa sociedade, preparar nossos educadores para entender a importância do sono e como lidar de uma forma a ter o envolvimento da família na higiene do sono. O que é higiene do sono? Aquelas medidas que fazem a gente conseguir dormir melhor. Então, eu diria que na educação a gente sabe ainda pouco, porque a gente transfere pouco isso dentro das grades curriculares, e as famílias também têm que ficar mais alertas dessa agenda atribulada que as crianças e os jovens têm hoje. Legal. Você está falando que a gente sabe pouco, mas certamente a gente sabe muito mais hoje do que a gente sabia há 50 anos atrás, né? E eu não sei se
o nosso público sabe, mas o Instituto do Sono, e acho que muito representado por esses dois que estão aqui comigo hoje, é líder em pesquisas no mundo, né? O maior número de artigos publicados no mundo é do Instituto do Sono, e muito por causa desses dois que se juntam a mim agora, né? E eu queria, então, talvez um breve resumo. Qual você acha que foram as principais contribuições, as principais descobertas que o Instituto do Sono e você fez ao longo desse tempo? Eu acho que, bom, nós estamos nos primórdios do sono, né? Então, eu participei do primeiro Congresso Americano do Sono. Coincidentemente, nós fizemos o primeiro congresso aqui também, em 1986. Bom, antes disso não tinha nada, né? Era praticamente uma terra deserta. E o que mais me espantou, o que mais era a falta de conhecimento, porque a policinografia tinha acabado de acontecer, então poucos estudos existiam. Como é que você ia estudar sono sem policinografia? Ficar olhando o cara dormir, né? Você tinha, assim, o cara que não conseguia dormir, que vinha e reclamava, ou o cara que dormia demais. Era o máximo que você tinha em queixas de sono. E qualquer médico sempre tratou disso. E continua assim, né? É difícil o cara ir procurar um médico do sono. Ele dá a queixa dele para qualquer médico, né? Faz parte da anamnese de qualquer médico. Mas eu diria que das mais importantes descobertas nossas, né? Eu, em 86 mesmo, no começo, eu fiz o primeiro epidemiológico, né? Na área do sono, que realmente revolucionou naquela época. Um achado que foi exuberante naquela época foi a questão do ronco. O ronco ia aumentando com a idade até os 60 anos. Aos 70 ia lá para baixo. Eu falei, como é que é possível melhorar, né, com a idade? Tudo piora com a idade, é uma desgraça, né? Então, ficamos assustados, né? Como é que melhorava? Aí descobrimos, aí foi uma descoberta internacional, que o pessoal morria, os que roncavam, entre 60 e 70, porque eles tinham apneia, tinham consequências cardiovasculares e eles morriam. Por isso que quem sobrava não tinha problema de sono, que era a turma dos 70 anos. E isso foi uma descoberta muito interessante e fantástica naquela época. Naquela época ainda a gente não conseguiu, a maior curiosidade que eu tinha era saber quantos apneicos tinha na população. Havia um trabalho nos Estados Unidos, de 92, dizendo que era de 2% a 4%, que eu nunca acreditei, porque eu vi a quantidade de apneicos incríveis, né? E eu morria de vontade de fazer esse trabalho. Mas, por questionário, não era possível. O cara não sabe se ele tem apneia ou não. Você tinha que trazer para o laboratório uma amostra representativa da cidade para saber se tinha apneia ou não. E isso aconteceu em 2007. Nós conseguimos trazer mais de 1.000 de uma amostra representativa da cidade de São Paulo, e aí foi a grande descoberta que nós fizemos, que 33%, 32,9%, 33% da população tem apneia. Isso muda completamente. Isso explica a hipertensão, que antes se achava essencial, e não vem da apneia, e isso trouxe realmente muitos conhecimentos. Mas antes disso, a gente tinha começado com privação de sono. A gente queria saber o que é a privação de sono, e foi a primeira coisa que você podia entender, né? O que ela faz? A falta de sono, em que acarreta? A gente começou, o meu primeiro trabalho foi com o cérebro, foi em relação aos neurônios dopaminérgicos, foi um sucesso naquela época, e me convidaram até para um congresso internacional, para uma palestra naquela época, etc. E a gente começou a mostrar que a privação de sono mudava os neurotransmissores, né? Depois dessa, com a doutora Mônica, quando chegou, nós fizemos uma outra grande descoberta que eu considero, que a gente queria entender a cocaína, como agia, e aí nós descobrimos, e também a gente já sabia, né, que existia ereção peniana durante o sono REM. Então nós descobrimos que com a privação do sono REM, havia uma exacerbação da ereção peniana, que junto com a cocaína, então, trazia algo fantástico. Eu tinha pedido para elas só verem a ambulação e tal. Aí eles chegaram, não deu nada disso que você falou, mas tem uma coisa interessante. Os animais começam a se lamber, ejaculam e logo depois... E foi uma grande descoberta, foi a tese dela de doutorado. Ela fez 30 trabalhos, foi a maior tese de doutorado que eu já vi na minha vida. E tenho muito orgulho disso, né, de ter acontecido. 25 anos atrás. 25 anos atrás. E acho que, dando então sequência a essas contribuições da ciência para a medicina do sono, queria te perguntar como é que você vê a contribuição de toda a ciência, o que isso vem mudando no entendimento do sono e acho que mais importante para a vida das pessoas.
Sérgio Brasil, eu acho que saímos de uma situação de parar de perguntar se o sono é importante. Nós já sabemos que ele é vital e ele faz o nosso organismo funcionar e funcionar bem. Eu acho que a pergunta da nossa sociedade é entender o quanto que nós estamos negligenciando esse sono. Hoje, ter uma sociedade hiperconectada, exposta a luzes, e essa luz dos dispositivos eletrônicos é nada comparado à atividade interativa, porque não tem nada mais sedutor e atraente do que você fazer uma pergunta para a internet e ela te dá a resposta em milésimos de segundos, o que altera receptores dopaminérgicos e num quadro de privação de sono, isso é potencializado vindo dos estudos do professor Sérgio na década de 70. Então, eu acho que hoje a contribuição que nós temos que fazer na ciência, e aí advogando a favor aí da educação, do ensino do país, é mostrar aos jovens que produzir, a gente precisa ter uma base que é sono de qualidade. O mérito não pode ser simplesmente negligenciar o sono. A gente tem que produzir mais. E o sono demonstra que diminui impulsividade, diminui oscilação de humor, diminui síndromes metabólicas. Então, o sono de qualidade faz a gente funcionar melhor como cidadão e como sociedade. E acho que eu não consigo não aproveitar esse gancho, né? Primeiro, acho que uma das coisas mais bacanas da nossa espécie é essa capacidade de bolar e criar coisas novas, né? E aprender e criar conceitos novos, né? E acho que a ciência é fundamental, um grande propulsor da nossa sociedade. A FIP, desde a sua fundação, tem essa missão de poder gerar novos conhecimentos. E um projeto idealizado por você, a Dona Ciência, vem com esse papel, né? Queria escutar um pouquinho de como veio essa ideia, de como é que você acha que isso pode ajudar a transformar o nosso país e o mundo. Ah, Sérgio, que pergunta especial, né? Eu tô aqui com o meu orientador, eu tô aqui com o ex-orientado, que orgulho e que satisfação poder falar dessa coleção que a FIP apoiou desde o início, então são quase 70 cartilhas agora. É um projeto de uma senhora idosa, preta, professora, cientista, que ela advoga a favor da ciência, a favor da educação. O meu sonho é que as crianças do Brasil saibam dizer quais são o nome de 3 cientistas. Nós estamos numa fase agora atípica, a gente está falando muito de ciência, né? Tem uma pesquisadora brasileira, talvez com uma das melhores e maiores descobertas, mas o quanto que a ciência é passada para os jovens. E a FIP permitiu a gente dar um instrumento para as escolas, para as professoras ensinarem. Você tem um gibi da Dona Ciência sobre astronomia. Imagina quantos astrônomos a gente poderia ter no Brasil. E eu vou dizer de todas as formas, se a FIP não tivesse entre suas missões acreditar na disseminação do conhecimento e informar essa população com ciência e educação, a Dona Ciência não existiria. Então, assim, eu só posso ser grata e dizer que a Dona Ciência não termina na cartilha 70, não. Ela é infinita. Depois ela prometeu um pouco, depois ela foi aumentando, agora não tem mais limite. Mas eu preciso dizer uma peculiaridade aqui. Eu não sei se o Sérgio Brasil sabe. Hoje, Sérgio Tufik é o primeiro do mundo em produção de conhecimento em sono. Para o Brasil, isso é uma honra. Mas nós só descobrimos isso quando um canadense veio para nos dar uma palestra e ele falou assim, vocês sabem quem é o melhor do mundo? E nós pensávamos que devia ser Harvard, devia ser Yale, Cambridge. Ele falou, são vocês! Jura? Foi um espanto para nós, né? Então isso mostra que fazer as coisas com motivação, acreditando, né? E eu acho que o Sérgio, o professor Sérgio, ele tem uma característica de permitir cada um fazer aquilo que gosta. Que ele foi muito criticado. Muito. E fazendo desse jeito, ele se tornou o primeiro do mundo. Muitos achavam que se você concentrasse um grupo todo num tema só, você seria imbatível no mundo, né? E eu não gostava disso porque eu acho que as pessoas têm que fazer o que gostam. Eu gosto que levanta de manhã, motivado, querendo... E agora, você ficar forçando as pessoas a ter um tema que não é delas, não tem essa motivação. E com isso nós descobrimos muitas coisas. Desde o primeiro trabalho até o último, eu sempre apoiei essa diversidade, cada um fazendo o que mais gosta e o que mais tem vontade. Então, nesse epidemiológico, por exemplo, a gente descobriu uma coisa importante, né? Nós temos já 4 epidemiológicos, né? Então, começou em 86, depois em 95, depois 2007, agora 2018. E um deles foi fundamental, que foi o Follow, que a gente seguiu 2007 até 2015. Esse está gerando trabalhos importantíssimos, porque ninguém tem um Follow no mundo. Só nós temos um Follow no mundo. E uma descoberta muito interessante é que, na época, era assim que insônia está mais relacionada às mulheres.
Isso já era conhecimento, e nos nossos números apareceu claramente. E nos homens era o ronco e a apneia, problemas respiratórios. Não, e a chance de casar um cara que ronca com uma mulher que tem insônia é enorme, porque tem muita mulher que tem insônia e tem muito homem que ronca. E é um desastre matrimonial, né? Então, muitos homens vão se tratar porque a mulher obriga, fala, ou você vai ou eu me separo, porque não dá para dormir com esse barulho à noite. Né? Divórcio do sono. Divórcio do sono. Talvez devesse fazer parte de uma triagem pré-nupcial. Pré-nupcial. Pré-nupcial, exatamente. Legal. Bom, acho que agora eu queria fazer um gancho do passado e vendo um pouco do que está adiante na medicina do sono. Acho que você foi responsável muito pela construção da medicina do sono, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Como é que você vê o sono daqui para frente? Quais são as principais descobertas a serem feitas? Por onde o sono deve seguir daqui no futuro? Bom, eu considero o sono fundamental. Eu, quando começo minhas aulas, eu sempre falo, tem 3 itens muito fundamentais na nossa saúde, né? No nosso biológico, que é alimentação, meio que a gente é o que a gente come, o sono, que é os ritmos biológicos, tudo em nós é rítmico, né? A Terra gira em torno de si mesma, ela gira em torno do Sol, né? A Lua gira em torno da gente, todo mundo está em movimento e nós nascemos nesse planeta completamente em ritmos, acompanhando esses ritmos, né? Tem ritmos circadianos, a maioria deles, mas o grande ritmo é sono-vigília. Então, comida, sono e a relação com o meio, que é estresse e exercício, eu acho que determina as principais homeostases do nosso organismo. E isso é muito importante, né? Porque isso faz com que defina a nossa saúde, né? Então, eu quando coloco sono e sono, para mim, é algo fundamental. Porque, assim, em todos os tecidos que nós temos... Bom, vida já é algo fantástico no universo, né? Por enquanto, a gente só sabe o que tem aqui na Terra. Pode ser que tenha em outros lugares, nós não temos uma mínima ideia, mas já é fantástico. Dentro da vida, o ser humano é o máximo da cadeia, e hoje está claríssimo na Terra. Dentro do nosso corpo, né, tem tecidos musculares, tem osso, que é de sustentação, tem tecidos de glândula, né? Mas tem um que é fundamental, que é o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central tem funções mais básicas, sensibilidade, motora, mas tem uma que é fantástica, que é a consciência. Então, a consciência é algo incrível, que a gente nem sabe em que área está, parece que depende de todo o conjunto, né? Lógico, o lobo frontal é fundamental, o córtex frontal, mas dentro disso tem algo mais fantástico, que é dormir. E porque dormir é uma troca de consciências. Essa consciência do alerta, ela desaparece. Aparece uma outra consciência que sonha, né? Que é o sono REM. Tem momentos obscuros, que é o delta, né? Que parece que não acontece nada dentro do delta, a não ser uma depressão enorme do sistema nervoso. E isso traz para nós o máximo da evolução. Então, quando eu, aliás, começo com os meus alunos, falo, vocês vão estudar o máximo que existe no universo. O sono, né? Que é a troca de consciência. Eu acho que entre os alunos fui um que fui influenciado por isso, né? E desde pequeno fui catequizado da importância do sono. Até na época que eu estava estudando para o vestibular, eu estava tentando estudar e recebi a recomendação. Não, pode parar, você precisa dormir. Porque se não dormir, não tem cognição. E fora a importância do sono. Então, queria saber de vocês. Vocês têm problemas de sono? Como é que anda o sono de vocês? Deixa aqui nos comentários pra gente. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. É muito importante pro Sleepcast poder avançar e chegar a mais pessoas. E dando sequência a esse futuro do sono, doutora Mônica, como é que você enxerga os próximos passos da medicina do sono? E até queria colocar uma pitada, talvez, de inteligência artificial. Tem espaço no sono? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a transformação digital recente vai mudar, sim, a medicina do sono. Da polissonografia, que o professor Sérgio fez a história com isso, hoje a gente fala em dispositivos vestíveis, né? Menores, por exemplo, os relógios, anéis, bandas cerebrais. Eu acho que isso vai ser o futuro. Eu não acredito no fim da polissonografia. Eu acho que para um exame de noite inteira, para fazer um diagnóstico completo, que é o padrão ouro, para um paciente ainda é a polissonografia. Mas eu sou otimista. Eu ainda acredito que o passado nos ajuda a ditar o futuro. Mas o futuro eu vejo mais tecnologia,
mudança de cultura em aceitar que uma sociedade 24/7 tem que valorizar seu sono, diminuir um pouco essa hiperconexão com os dispositivos eletrônicos e valorizar coisas simples como as medidas para a gente dormir melhor, né? Diminuir as luzes antes de iniciar o sono, fazer uma refeição mais leve à noite e o mais importante que eu aprendi com ele, regularidade. A nossa sociedade precisa ter harmonia com o ciclo claro e escuro e ser regular na hora de acordar e dormir. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente vai ter uma sociedade muito mais preparada para essa transformação que vai vir agora. E o sono é uma peça fundamental da saúde das pessoas? Mas total. Mas aliás, você falou da inteligência artificial, eu estava pensando, coitado, a inteligência artificial não dorme, né? A inteligência artificial fica acordada o tempo todo, 24 horas. E a inteligência biológica dorme, né? Nós dormimos. E durante o sono, às vezes, é muito criativo. Tem grande parte das descobertas do mundo foram feitas por cientistas que, durante o sono ou ao acordar, é que vem essa grande criatividade, que a inteligência artificial não vai ter, porque ela não dorme, né? Ela fica acordada o tempo todo, ela não tem esse momento de descanso. Ele é um cientista. Mas eu estava pensando agora, porque nós estávamos falando de sono, e realmente a inteligência artificial não dorme. Mas, de qualquer maneira, eu sinto assim que a evolução vai ser grande, eu não tenho dúvida alguma, né? A questão da polissonografia até agora resiste, é o padrão ouro, né? Não tem nada melhor que fazer uma polissonografia para saber o que está acontecendo com o indivíduo durante a noite. Lógico que se procura simplificar isso para atingir uma população, porque 1/3 da população com apneia, mais uma grande porcentagem com insônia, mais um outro grande grupo que tem problemas de músculo, né? Tem atonia, tem das dificuldades de sincronizar o sono, às vezes não tem todas as fases que deveriam ter, enfim, todos os problemas de sono, bruxismo, né, movimentos de perna, né, pernas inquietas, quer dizer, nós temos uma quantidade enorme de distúrbios durante a noite que eu sinto que tem que ser resolvidos, porque ele implica, como você falou, na saúde, né? Então, qualquer perda dessa, de qualquer fase, implica na nossa saúde, implica na nossa cognição. Na cognição, então, é incrível, porque a cognição você começa desde a atenção, e nós estudamos muito, a privação de sono e atenção. Depois, o processo de aprendizado, que é organizar aquilo que você pegou na atenção. Depois, a memória. E depois, o recall, né? A chamada da memória. A gente estudou a privação de sono em todos esses passos da cognição. E tem uma coisa que eu acho a coisa mais fantástica do mundo, né? Que eu acho que teria que ser explicado um dia por alguém. Que tem o nosso cérebro e não tem na inteligência artificial. E não tem em nenhum outro lugar. Eu sei que eu sei, mas não me lembro. Isso é fantástico. Quer dizer, como que o cérebro sabe que sabe? O computador não tem isso, não. Ou lembra ou não lembra. E o chat GPT costuma ter certeza de tudo. Certeza de tudo. Até chuta, quando não tem, ele chuta. Então, esse mecanismo que nós temos, eu sei que eu sei, mas não me lembro, é fantástico no nosso cérebro, né? É algo superior no nosso cérebro, que sabe que está lá, tal memória, mas não consigo chamar ela agora. Mas, enfim, é fundamental, né? E na cognição total. E o que nós temos de diferente de todos os outros animais é a cognição, e o sono intervém em todas essas fases. No começo, quando a gente começou a estudar, tinha alguns cientistas que trabalhavam só com cognição, que diziam para a gente, o Esquerdo em particular, que o sono não tinha nada a ver com cognição. E lógico que ele estava errado. Privação de sono muda a cognição e as fases também. Então, o delta tem uma atuação X da cognição, o REM tem outra atuação na cognição. E quando você perde elas, você causa dano na cognição. E a cognição é o máximo que o ser humano tem. Então, o sono é mais que o máximo. É fundamental você ter um sono regular e organizado. E eu sugiro mais, né? Que a mãe tinha dito. Nós temos que ser rítmicos. Eu acho que é errado essa quebra de ritmo. Os jovens, por exemplo, fazem muito isso, né? Então, da sexta para o sábado, quebra-se ritmo. Fica acordado de madrugada e vai acordar lá pelo meio-dia. Do sábado para o domingo, mais ainda. Aí vem aquela tremenda depressão no final do domingo, porque tem que dormir cedo e acordar cedo para segunda-feira. Que não dá, porque rompeu o ritmo durante o fim de semana.
romper ritmo é muito ruim, né? Eu, inclusive, tinha essa depressão. Eu parei quando eu consegui manter. Comecei a acordar no mesmo horário no sábado, dormir no mesmo horário pro domingo, e acabou essa depressão, acabou tudo, e meu organismo me agradeceu. Ele vive muito melhor. Quanto mais ritmo, eu sei que às vezes as pessoas acham que ser ritmado é enfadonho, né? É ser, digamos, repetitivo, não é ter, né? Mas não, é o melhor. Nosso organismo pede ritmicidade. E a maior delas é sono e vigília. Muito legal. Acho que certamente a quebra de ritmo é um problema, mas queria saber, doutora Mônica, qual é, na sua visão, o principal erro da nossa sociedade no que diz ao sono? Eu acho que eu vou enfatizar de novo que a nossa sociedade tem encarado ser hiperconectado, que isso vai gerar mais produção e isso vai gerar mais retorno, seja ele um sucesso profissional, financeiro. Eu acho que a gente... Ou emagrecimento. Ou emagrecimento, é verdade, porque privação de sono acaba oscilando, né? Nosso peso para cima, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco nos primórdios, né? Dessa ritmicidade de dormir quando o sol acordava, né? E quando o sol se punha, a gente respeitava. Logicamente, a gente não espera isso na década que nós estamos, né? Mas eu acho que se a gente entender que o melhor mérito fisiológico para o nosso corpo é respeitar o sono, a gente vai ter tudo. Esse ganho financeiro, a gente vai ter um ganho de produção profissional, a gente vai ter mais lazer, a gente vai ter mais qualidade nas convivências e ainda vai regular nossa saúde e manter nosso peso em dia, né? Espero que sim, a gente fica na luta por isso, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para os dois, colocando acho que um pouco o Instituto do Sono e a FIP nesse contexto, e até agradecer ao nosso parceiro da Innovation, que vem trazendo muitas melhorias para o nosso dia a dia. O que podemos esperar do Instituto do Sono e da FIP para um melhor cuidado ao sono para os nossos pacientes? Uma das coisas muito importantes que eu acho que atinge realmente a população e de maneira crucial, são os acidentes, né? Então, o trânsito mata cerca de 50 mil por ano. E eu diria para vocês que a maioria é por distúrbio de sono. O sujeito dorme no volante. E aí ele atravessa para o outro lado e arrebenta e mata meio mundo. Eu trabalhei com álcool também, muito tempo, né? Porque o álcool também traz um pouco de distúrbio, tanto no ato de dirigir, né? Então ele intervém na sua reflexo visomotor, ele intervém na sua atenção, né? Como nós tínhamos falado, ele intervém na possibilidade de ter uma visão de profundidade. Enfim, ele intervém em vários pontos da cognição que atrapalham a direção. Mas o sono, inclusive induz sono, né? O álcool acaba induzindo sono. Mas o sono, junto com o álcool, eu acho que é o grande problema desses distúrbios. Então a gente sempre, por exemplo, boa parte dos motoristas de carta D e E, que é os profissionais de grandes carretas, ônibus, etc., eles são muito sedentários. Eles trabalham sentado o tempo todo. A maioria é gordinho. E a gordura leva a apneia. Todo mundo já sabe, quanto mais velho, quanto mais gordo, mais apneia. E com a apneia, o sujeito está sonolento o tempo todo. Inclusive, se você perguntar para um cara de apneia se ele dorme bem, ele fala, eu durmo muito bem. Eu durmo em qualquer hora, em qualquer lugar. É porque está sempre privado de sono, até na teu podcast aqui. É capaz do cara dormir aqui na mesa. Até o pessoal pode acordar agora. Pode acordar. Mas por quê? Porque ele está sempre privado de sono. Então, esse cara guiando, né, uma carreta, um ônibus, a chance dele provocar um grande desastre é enorme. Então, nós fomos atrás de produzir uma lei para que os médicos, né, que dão habilitação identificasse, pelo menos, os grandes apneicos, né, que eles são uma bomba no meio do trânsito. Porque ele dorme e joga uma carreta no meio de 100 pessoas. Né? É um negócio terrível. E não é que culpa... Aí, com tempo estendido, então, de trabalho, imagina um cara ficando 12 horas dirigindo. E eles costumam usar, eles costumam usar café, enfim, várias coisas para ficar acordado e continuar. E o sono, quando você dirige, é muito engraçado. Ele, quando aparece, você sabe que está sonolento. Você começa a piscar o olho, aí você abre a janela para vir vento, aí você liga o rádio, vai ficar cantando e vai empurrando o sono para frente. Mas, de repente, ele apaga.
Aí é que é grave. Porque no começo você sabe que tem sono, dá para você encostar, dá para você dar uma cochiladinha. Mas o perigo aqui é se encostar e dar uma cochiladinha, você pode ser surpreendido, né? Então é um pouco perigoso. Mas o grande acontecimento mesmo é que depois que você começa a empurrar o sono para frente, ele te apaga. Eu sempre que dou palestra, eu pergunto, quantos já tiveram isso? Pô, levanta a mão, quase toda a plateia. Eu falei, e esses são os vivos. Porque a maioria morreu, entendeu? Assim, quando teve esse apagão e o barco bateu, o caminhão bateu e foi. Então, acho que isto é o que mais a gente poderia contribuir hoje para a sociedade. Né? Pelo menos 50 mil mortes a menos por ano dentro desse... E a pessoa tem que saber, ela não pode empurrar o sono para frente. Quando deu o sono, para e vai dormir. Ou num hotel, algum lugar, sabe? Vá dormir. Porque esse negócio de ficar pondo rebite, de cantar, de pôr café, de pôr ar, isso que só empurra e aí apaga, e aí que acontece os grandes desastres. Eu acho que isso devia ser nossa contribuição. A gente tentou com uma lei, eu acho que não funcionou bem, os médicos que fazem os exames não levam isso muito em conta. Uma deputada tentou fazer uma lei que todos os motoristas deveriam passar por polissonografia, não dá, porque a gente não tem estrutura nisso no país para atender assim, 2 milhões de motoristas, 3 milhões de motoristas. Então, é um problema grave, né? Pelo menos a gente achou que devia pegar os grandes apneus, esses que dormem mesmo para valer, que dá aquela roncada no meio da direção e que destrói meio mundo, para diminuir essa quantidade de acidentes que a gente tem no país. Perfeito. E a gente sabe, pelos estudos epidemiológicos que o Instituto do Sono vem fazendo ao longo de décadas, que não só a incidência desses distúrbios é muito alta, mas vem crescendo ao longo do tempo, né? Doutora Mônica, tem alguma reversão, alguma esperança de reverter essa tendência? Como é que você enxerga isso? Uma atuação importante do Instituto Sono certamente é do passado para o presente, mas do presente para o futuro, nós já formamos mais de 6 mil profissionais no Instituto do Sono. Eu acho que se continuarmos formando de forma multidisciplinar profissionais que possam nos ajudar, seja nas leis de trânsito, seja em atendimento a crianças, vamos pensar que elas são o futuro, né? Entre esses jovens vai ter um presidente. Então a gente tem que formar muito bem o sono desde os primeiros anos. E precisamos de pediatra do sono, professor que saiba sono, dentista do sono. Então eu acho que atuação e ensino, capacitando os brasileiros a reconhecer os mais de 80 doenças do sono, que nós chamamos de distúrbios de sono, eu acho que é um dos legados que a gente tem que continuar. O Instituto Sono foi o primeiro do país a criar esse curso. Ele sempre disse que ele não formava concorrentes, ele formava colegas para a gente melhorar o sono do brasileiro. E eu acho que continua sendo a nossa missão ao lado da ciência, certamente. E eu acho que o papel do Sleepcast nesse cenário é também de poder transmitir conhecimento de sono para vocês. Então, se tiverem perguntas, por favor, deixem nos comentários. A ideia é que a gente possa interagir nos próximos episódios e responder essas perguntas. E também não se esqueçam de deixar o like. E agora, acho que caminhando para o final da nossa conversa, queria deixar um espaço em aberto. Acho que primeiro, sou suspeito para dizer, mas os números são incontestáveis. Até no Congresso americano do ano passado, foi dito que temos aqui o Pelé do sono. Então, eu queria deixar um espaço aberto de algumas palavras para a gente encerrar esse episódio do Sleepcast. Muito bom. Não, como ela colocou, acho que é importante a formação de profissionais, né? E a gente se dedicou a isso desde a década de 90. Então faz 30 anos que a gente vem formando profissionais do sono, que eu nunca vi como concorrer também. Eu acho que tem que formar muito para atender essa quantidade de doenças, essa quantidade de apneicos, essa quantidade de insônia, né? E a insônia, como você acabou de falar agora, que está aumentando, insônia é o que mais aumenta. Porque a insônia está muito ligada ao estresse, está muito ligada ao medo. O sujeito com medo, ele não dorme. E a nossa sociedade cada vez está induzindo mais estresse e mais medo. Bom, no tráfego, só para chegar aqui, um fecha daqui, outro buzina, outro quer te matar, outro, né? Tem uns que saem do carro e matam mesmo. Né? É um horror a vida que nós... E isso está aumentando o estresse nas grandes cidades. Né? É uma coisa muito difícil de acontecer. Então, eu acho que nós temos realmente que contribuir. Então, a primeira contribuição é essa. Nós fizemos também, junto com a FAPESP, a gente tinha um programa que chamava CEPID, a gente ia nas escolas ensinar as crianças. Porque todo mundo tem que saber da importância do sono. Porque às vezes acho que é besteira, né? Que dane-se o sono, não durmo, fico... Não, daí isso dá problemas graves.
todos os médicos têm que conhecer sono, porque o cardio tem que saber que a apneia tem influência cardiovascular. Os que fazem endócrino têm que saber também que a privação de sono mexe com todas as glândulas. Quem trabalha com o sistema nefrológico tem que saber que a privação mexe também com os rins, com a estrutura hídrica. Quem mexe com o cérebro tem que saber, neurologista, que muda a neurotransmissão, enfim, o sono intervém em tudo. Então não pode ter só o especialista em sono, que eu acho que é fundamental, mas todas as especialidades têm que saber um pouco de sono, porque ela intervém em tudo. Eu acho que isso que a gente tem que disseminar para o futuro. Mas mesmo hoje, tem poucas disciplinas de sono, não sei quantas, nós somos a primeira, né, acho que no Brasil, tem pouco departamento de sono, então tem que crescer mais. Uma coisa que intervém na metade da nossa vida, né, não tem nas faculdades, o que é isso? Tem que saber sobre isso, todos. E a população em geral, para essas coisas como acidente, desastres, né? Ela tem que saber o quanto isso é importante e o quanto pode danificar a ela e aos outros que convivem com ela. Eu acho que essa é a nossa maior contribuição. Então, o podcast que você está fazendo é fundamental, porque provavelmente vai atingir pessoas que vão acabar entendendo um pouco mais de sono e sabendo a importância dele na vida. É muito legal porque no final todos dormimos e muitos de nós temos problemas de sono, então certamente vemos essa contribuição. E para finalizar, temos uma pergunta aqui da nossa audiência qualificada, então para a doutora Mônica. Qual a importância do sono para o mundo wellness e também para a regulação hormonal? E depois disso também deixa um espaço aberto para finalizarmos. Adorei essa pergunta, né? Porque nós temos a medicina da vigília e a medicina do sono. Nas escolas, né, por exemplo, né, da área de saúde, se ensina muito a medicina da vigília, pouco da área do sono. E se a gente pensar, aumenta o cortisol, hormônio de estresse, nos homens reduz testosterona. Nas mulheres, faz um desbalanço prejudicando o ciclo menstrual, dificuldade de engravidar. Olha até onde o sono vai, não é verdade? Então, eu acho que essa pergunta faz todo o sentido, porque o sono é o maior e o melhor fator de homeostase, ou seja, equilíbrio interno. Quando a gente não dorme bem, nosso corpo, ele perde essa rigidez fisiológica, a gente fica mais vulnerável às adversidades externas. E aí vem, né, as impulsividades, as agressividades e os problemas de saúde. Como espaço final, eu fiquei pensando na sua geração. Uma geração que conheceu um pouco do analógico, que está no meio digital, e eu acho que o futuro da medicina do sono vai incorporar mais medidas objetivas, seja por forma desses vestíveis, para a gente se conhecer melhor. Nós temos pessoas que adoram dormir tarde e acordar tarde, vespertinos, eles não são preguiçosos. Nós temos pessoas que acordam muito cedo e vão dormir muito cedo, os matutinos. Se conhecer é também respeitar o seu perfil de sono. Eu acho que com Sleepcast, com outras informações, formas que o Instituto vem fazendo para informar a população, a gente vai ter mais conhecimento do indivíduo, como ele é em relação ao seu sono, e aí a gente consegue melhorar a sociedade. Tomara que até os próximos Sleepcast a gente tenha mais novidades sobre isso. Bom, espero que sim. A medicina do sono vem avançando a passos largos e acho que muito graças ao Instituto do Sono, né, fundado em 92, tem uma participação importante no diagnóstico, sendo o maior centro de referência com polissonografias do mundo, na formação de profissionais, falamos aqui, mais de 6.000 alunos profissionais da saúde formados ao longo da história, com a clínica do sono também, e agora com o Sleepcast novamente no ar. Então, queria muito agradecer nossos dois convidados de hoje, o Dr. Sérgio, meu pai, que foi fundador e nos inspira todos os dias para um sono melhor, e a doutora Mônica Andersen. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e vamos dormir cada vez melhor. Muito bom. E se você gostou desse episódio, deixa seu like, nos siga nas redes e mais uma vez, se tiver tido qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente abordar nos próximos episódios do Sleepcast. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e um forte abraço.